Vamos falar de um assunto muito importante aqui para nós, um assunto que está em todos os noticiários, que é os desdobramentos em relação à morte do cachorrinho comunitário Orelha. Ele morreu depois de ser agredido na Praia Brava, uma das regiões mais nobres de Floripa. E o que acontece, gente? 4 adolescentes foram identificados como suspeitos do crime de maus tratos e há uma comoção pública nacional muito grande em relação a esse assunto. Pessoas querem entender o que pode acontecer. Algo vai ser feito? O que pode ser feito? Para a gente entender, já que se trata de adolescentes, nós vamos conversar agora com o Iberê Dias, que é juiz de direito, titular da Vara da Infância e Juventude. Iberê, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Joana, tudo bem? Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Iberê, já que se trata de adolescente, qual é o procedimento legal? O que a gente vai ver acontecer nos próximos dias? A polícia está investigando, e agora? Bom, a partir da investigação da polícia, todas as conclusões a que a polícia chegar são encaminhadas para o Ministério Público do lugar em que o ato infracional aconteceu, né? Aí o promotor ou a promotora vão analisar as provas que já foram colhidas pela polícia e vão decidir se é caso de apresentar uma representação tendo adolescentes figurando nessa representação, né? Na verdade, quando a gente fala de adolescentes, a gente não fala de crime e a gente não fala de denúncia. A gente fala em ato infracional e representação. Então, o Ministério Público vai oferecer uma representação para tentar buscar a responsabilização infracional de eventuais adolescentes que tenham participado desse ato. E aí, um juiz ou uma juíza, depois de colhidas as provas, agora já no Poder Judiciário, vai decidir que consequências, se é que vai ficar provado alguma coisa com relação aos adolescentes, que consequências se deve aplicar a esses adolescentes. Oi, doutor. Dani Lima aqui, obrigada pela entrevista. É importante a gente... só um instante, gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de postar rapidamente aqui, doutor. Acabou de postar um relato no X, tem 2 minutos. Me reuni com o presidente eleito do Chile, José Antônio Cast, na noite de ontem, no Panamá. Reiteramos a importância de manter e aprofundar as relações bilaterais entre Brasil e Chile, destacando a disposição de ampliar a cooperação em áreas como infraestrutura, energia renovável, comércio e turismo. Parênteses aqui, porque o Cast era o candidato mais à direita que tinha na eleição chilena, tá? Então, por isso, ele é um crítico, inclusive, de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula segue aqui. Enfatizei que o Programa de Rotas de Integração Sul-Americana está estruturando 2 corredores biooceânicos para auxiliar, facilitar a integração entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile. Tratamos ainda da necessidade de promover a estabilidade regional. Tá aí, para você que está nos acompanhando, a imagem do Lula com o CAST, estabilidade regional, a gente abre parênteses aqui, obviamente está falando de Venezuela e dessa nova ofensiva de Donald Trump, que diz que o regime cubano vai cair em breve. Voltando a Lula aqui, ipsis literis, reforçar a segurança pública e intensificar ações de combate ao crime organizado. Nossos ministros das Relações Exteriores se reunirão nos próximos meses com o objetivo de explorar novas áreas de cooperação e aprofundar relações bilaterais. Fez questão de divulgar a foto com mãozinha, aperto de mão, etc e tal, e um relato detalhado de tudo que foi tratado com o Cast, o candidato mais à direita do Chile. Então, doutor, desculpa, volto aqui a falar com o senhor, depois de ter feito essa atualização. Por óbvio, uma ação como essa, e eu tive muito cuidado de nem sequer acompanhar de perto o noticiário, não ver as imagens, porque é de uma brutalidade, é de uma crueldade muito grande que suscita uma série de cobranças, né? A sociedade tem muita dificuldade de entender por que a gente não pode usar a palavra crime, por exemplo, né? O senhor é, por óbvio, juiz de direito, juiz da Vara da Infância, ele usa o termo ato infracional. A gente também tem questões relacionadas à proteção da identidade dos autores desses atos infracionais. Não se pode divulgar nome, não se pode divulgar imagem. E, enquanto isso, a população
irritada, né, revoltada, busca uma responsabilização que, inclusive, obrigou a polícia do estado a reforçar o retorno desses adolescentes que estavam numa viagem, numa espécie de formatura fora do Brasil, para que não houvesse linchamento, que era o que estavam pedindo nas redes sociais. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o espírito da lei de proteger a criança e o adolescente, mesmo quando do cometimento de, usando o termo tecnicamente correto, ato infracional, o espírito da lei, e se, doutor, como vai acontecer, com certeza, tá? Esses momentos de comoção são os melhores momentos para se discutir mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que poucas pessoas podem falar sobre o assunto com tanta propriedade quanto o juiz, que é obrigado a se deparar com, infelizmente, infâncias e adolescências jogadas no lixo ou perdidas mesmo para a criminalidade, a banalidade do mal. Enfim, eu deixo essas duas perguntas aí para o senhor. Explicar um pouquinho o espírito da lei, por que se protege o adolescente e a criança dessa maneira, mesmo diante de brutalidades como essa que a gente viu, e se esse seria o melhor momento para se discutir uma mudança no ECA. Bom dia, Dani. Obrigado. Vamos lá. A gente caminhou durante muitas décadas para chegar a esse formato de legislação brasileira, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação que é referência no mundo inteiro e que tem como ideia assegurar direitos a crianças e adolescentes. Ao longo dessa caminhada de muitas décadas, o que se percebeu é que o estágio de formação de adolescentes e jovens, é um estágio, quando digo de formação, eu digo de formação física mesmo, inclusive do desenvolvimento cerebral. É um estágio ainda precário, é um estágio em que o cérebro ainda está se moldando, ainda está em formação, com várias partes que ainda não estão totalmente formadas, especialmente o córtex pré-frontal, mas enfim, isso tem relação com a idade de responsabilidade penal, a gente pode falar disso depois, mas tentando não ser chato e tão acadêmico aqui. Durante essa evolução histórica, a conclusão a que se chegou é que o fundamental nesse momento é não estigmatizar os jovens, é não estigmatizar esses adolescentes, e daí a lei passou a usar, e repito, a lei brasileira é referência para o mundo inteiro, termos que tentem, ao mesmo tempo, indicar uma responsabilização para adolescentes que cometam atos infracionais, sem estigmatizá-los para o resto da vida, né? Daí, por conta disso, não se pode, por exemplo, identificar adolescentes que cometam atos infracionais. Você não pode colocar nem inicial, nem mostrar o rosto, nem foto, nem apresentar qualquer elemento que possa indicar quem sejam aqueles adolescentes. A gente usa termos que são abrandamentos, efetivamente, né? Ao invés de falar de crime, a gente fala de ato infracional, ao invés de falar de denúncia, a gente fala de representação. Adolescentes não vão presos, adolescentes podem, no máximo, ser internados a partir da prática de atos infracionais. Tudo isso tem como razão histórica justamente essa evolução e essa concepção humanística, inclusive, da importância de preservar a identidade e o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Basicamente porque, depois de muitas décadas e no mundo inteiro, estudos foram feitos e as conclusões sempre são no sentido de que encarcerar adolescentes e jovens não resolve nada. Encarcerar adolescentes e jovens não reduz a criminalidade, não reduz a prática de atos violentos, pelo contrário, muitas vezes acaba fazendo com que esses adolescentes tenham um contato ainda mais precoce com o mundo da criminalidade, sejam cooptados ainda mais cedo por essa criminalidade. Portanto, países que inclusive já chegaram a reduzir a maioridade penal, por exemplo, Espanha e Alemanha, Espanha no final do século passado, na década de 90, acabaram retomando a idade de 18 anos. Inclusive de uma forma até um pouco diferente da do Brasil. Na Alemanha, por exemplo, quem tem entre 18 e 21 anos não necessariamente responde como adulto, dependendo da situação, dependendo do fato que é praticado. São feitos estudos com aquela pessoa para entender que compreensão ela tem do fato que ela praticou, né? Em suma, tudo isso acontece justamente porque, ao longo da evolução histórica da humanidade, do desenvolvimento humanístico e tal, os estudos, a ciência mostrou que encarcerar adolescentes, que usar termos que sejam mais fortes e mais opressores, digamos assim, com adolescentes, não só não resolve nada, como ainda agrava o quadro. Se resolvesse, a gente não teria adultos de 18, 19, 20, 21 anos praticando crimes. E numa vara criminal, eu lido com dezenas de casos por mês, justamente de pessoas nessa faixa etária, de jovens adultos que cometem crimes. A ideia da punição não é suficiente para refreá-los, né? E o que se percebe é que, no caso de adolescentes,
o que a lei prevê, a lei brasileira prevê, né, no caso da internação, no caso das medidas socioeducativas que são aplicadas, acabam fazendo com que o índice de reincidência, por exemplo, seja muito menor que o índice de reincidência de adultos. Essa também, aliás, foi uma constatação a que Espanha e Alemanha chegaram quando reduziram a sua idade penal. Né? Perceberam que a reincidência desses adolescentes, na época, né, acabava acontecendo com mais frequência e cada vez mais cedo. Por isso, todos esses cuidados da lei. Porque a ideia é a gente tentar solucionar a sociedade. Não adianta a gente querer ser cada vez mais repressor e tal, se a história e as pesquisas científicas já mostram que isso não é o que vai fazer a gente solucionar casos lamentáveis, drásticos, gravíssimos, até meio abjetos como esse do cão-orelha. Muito obrigada, Iberê Dias. Iberê, que é juiz de direito, titular da Vara da Infância e Juventude. Um ótimo trabalho para você, um ótimo dia. Até a próxima.